Pessoa, então, um dia estava chovendo e eu fiquei observando um pássaro. Tava chovendo muito, tava chovendo grandes quantidades de água e eu comecei a pensar nos pássaros antes de ter observado esse pássaro em específico. Eu comecei a pensar aonde estão os pássaros. E quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a procurar pelos pássaros no meio da chuva. Eu falei, eles devem estar escondidos embaixo de alguma coisa. Porém, eu reparei que os pássaros estavam simplesmente pousados num fio elétrico embaixo da chuva. Eles estavam extremamente encharcados. Porém, eles não se mexiam. E aí eu comecei a pensar sobre os pássaros, eu comecei a admirar esses pássaros e eu fixei em um pássaro em específico. Existiam alguns, mas eu fixei em um, eu senti uma simpatia por ele e eu fiquei fixado nele. E eu comecei a pensar sobre a paciência desse pássaro. E eu falei, esse pássaro tem a maior paciência que eu já vi na minha vida. É uma paciência que talvez eu nunca vou ter. E não porque é a natureza humana, eu acho que nós naturalmente poderíamos ser pacientes, mas no mundo que a gente vive, paciência não tem lugar. O pássaro, eu estava embaixo de um telhado, enquanto o pássaro estava embaixo de uma chuva enorme e completamente encharcado. E eu pensei, eu admiro tanto a paciência desse pássaro que eu vou fazer como ele. Eu vou ficar parado aqui sem fazer mais absolutamente nada até a chuva passar. Eu vou acompanhar ele nessa solitude e nessa jornada de paciência. Eu comecei a entender que ele ficava parado porque justamente tentar se secar e se chacoalhar, ele sabia que não ia adiantar nada. E eu fiquei lá, observando o pássaro, embaixo do telhado, seco, e o pássaro ficou lá esperando a chuva passar, em cima do fio elétrico. E isso passou muito tempo mesmo. Eu acho que deve ter passado uns 20 minutos, o que, para uma pessoa que não está fazendo nada hoje em dia, é um tempo gigantesco. E eu meio que eu não consegui ficar lá. Eu não consegui ter a paciência de 20 minutos do pássaro, mesmo que as condições dele estavam 1000 vezes piores que a minha. Eu tava de boa, eu tava seco, eu tava quente. E aí eu comecei a refletir sobre algumas outras coisas, sobre como os pássaros, eles existem. E eu acho que quando eles existem, existe um vazio dentro deles, mas é um vazio positivo. Eu acho que eles não se preocupam se eles têm que fazer isso ou fazer aquilo. Eles só existem. E eles agem quando eles necessitam. Então, se eles precisam comer, eles vão comer. Se eles precisam beber água, eles vão beber água. E se eles não precisam disso, eles continuam existindo. E eu comecei a me colocar nesse pensamento e perceber que existe uma certa liberdade quando você pensa assim. Quando você pensa que você pode simplesmente existir. E quando você simplesmente existe, você percebe que existem as possibilidades de poder fazer infinitas coisas. Então você simplesmente existe e daí vem uma liberdade em que podemos fazer tudo. E aí você começa a achar interessante isso, o quão legal é poder fazer qualquer coisa dentro dessa liberdade. E as coisas ficam mais divertidas. Qualquer coisa fica mais divertida quando você pode e não quando você tem que. Você pode ir correr, você pode ir nadar, você pode tomar sol, você pode arrumar, você pode limpar. Quando você pode fazer tudo isso, é muito legal. Por mais que a ação em si não seja, talvez seja um pouco custosa ou difícil, talvez entre não fazer nada e poder fazer isso, talvez a gente escolha poder fazer isso, quando a gente tem a possibilidade. Então, poder fazer é muito divertido. E
Eu acho que é por isso que os animais, eles são tão sábios. Têm essa paciência e eles têm essa mente vazia e essa liberdade dentro deles de viver, fazer o que eles precisam fazer quando eles sentem a necessidade, e quando eles estão parados eles podem voar e viajar e explorar ou não. E eles fazem se eles quiserem ou se eles não quiserem, mas eu acho que existe uma beleza nisso, nessa atitude mental de, ao invés de ser uma pessoa fazedora de coisas, eu tenho que evoluir, eu tenho que aprender, eu tenho que treinar, eu tenho que dormir, eu tenho que comer. E talvez pensar em poder fazer tudo isso, ao mesmo tempo de poder fazer nada disso. Acho que antes de pensar que eu posso fazer tudo isso, eu tenho que pensar que eu posso não fazer nada disso. Se eu quiser, eu posso fazer nada disso. Eu escolho. Só que entre escolher fazer nada disso e escolher fazer tudo isso, eu acho que eu escolho fazer tudo isso. Só que no meu dia a dia eu acabo achando que eu tenho que fazer tudo isso. É uma reflexão sobre como eu admiro os pássaros, os animais como um todo, mas principalmente os pássaros. Todos os animais, eu acho que eles têm essa liberdade, mas a paciência do pássaro é a coisa que mais me admira. E não sei, eu acho que a gente tem muito a aprender com os animais. Eu acho que eles são muito sábios e eles têm muito a nos ensinar. É isso.